Muito bem, então nós estamos chegando ao fim dessas aulas sobre o casamento e a família e agora estamos vendo uns casos específicos de 1 Coríntios 7. Na verdade, começamos em 1 Pedro 3, a ideia de lidar com um cônjuge que é descrente ou desobediente à palavra de Deus. E depois chegamos na página 12 da apostila lidando com a pergunta: é errado preferir ser solteiro? E também é permitido ou o divórcio ou a separação dos dois crentes? E a outra pergunta: é proibido permanecer casado com descrente? E é necessário brigar com cônjuge descrente para manter o casamento? E a gente usou essas passagens, principalmente 1 Coríntios 7, para responder a essas perguntas, e eu gravei tudo se vocês precisaram assistir. E essas perguntas, 4 perguntas aqui da primeira parte de 1 Coríntios 7, são a primeira de 3 partes do capítulo. Hoje à noite nós vamos ver um intervalo no capítulo. Então chega aqui comigo em 1 Coríntios 7, versículo 17. Essa segunda parte nem fala muito sobre casamento. Essa segunda parte do capítulo, ele fala mais sobre ser judeu ou ser gentil. Mas nesse contexto, ele está dando a ideia que nós devemos estar contentes com quem nós somos, a nossa situação, o nosso estado, etc. Então, se você é solteiro, esteja contente. Se você é casado, esteja contente. Essa é a ideia, mas ele coloca isso dentro de algo, vamos dizer, maior. Vem comigo, por favor. 1 Coríntios 7, essa é a segunda parte do capítulo, versículos 17 a 24. Ok? E é a importância de estar contente e estar livre para servir a Deus. Então, 1 Coríntios 7, versículo 17 diz: e assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Aqui em versículo 17, quando ele usa a palavra chamou, ele está enfatizando a ideia de ser salvo. Então, se você foi salvo na hora que você estava... deixa eu falar de novo. Você foi salvo por Jesus e durante esse momento você foi solteiro, então você não precisa mudar isso. Mas se você foi casado também, ou você era casado, então você não precisa mudar isso também. Você é casado. A salvação, então, a chamada de Deus para ele, não é uma coisa para você falar: agora eu preciso ser solteiro, ou agora eu preciso ser casado. A salvação não determina essa necessidade, ok? Então ele continua, versículo 18: é alguém chamado estando circuncidado, não se faça incircunciso, que fisicamente seria uma impossibilidade. É alguém chamado estando na incircuncisão, não se circuncide. Nesse caso aqui, ele volta para ser judeu ou gentil. Judeu ser gentil. Ele está dizendo: olha, se você recebe Jesus, se você é judeu, você não precisa se tornar gentil. Pensa: eu sou livre, eu tenho a graça de Deus, então eu não preciso guardar a lei e também eu não preciso ser judeu, nada disso. Ele não está falando isso para abandonar a sua natureza judaica. E também, se você é gentil, você não precisa se tornar judeu, porque agora você recebeu Jesus. E havia uma luta grande nas primeiras igrejas sobre isso. Você pode até ler sobre a conferência em Jerusalém, em Atos 15, quando os judeus falavam: não, peraí, você gentil recebeu Jesus, não é suficiente, você também tem que se circuncidar e entrar na aliança com os judeus, a nação de Israel. Você tem que ser judeu também. E Jesus disse: não,
Paulo disse não, e aqui de novo ele enfatiza isso. Não é necessário essa mudança. Ele continua aqui em 1 Coríntios 7, versículo 19. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. E eu vejo algo aqui que podemos e devemos enfatizar. Vocação é uma palavra bem grande, não é simplesmente uma coisinha específica, porque pode ter a ver com sua ocupação, seu trabalho, seu estado civil, casado ou solteiro, e vários outros aspectos da sua vida. No contexto aqui, você pode ser servo ou não ser servo. E na hora que você recebe Jesus, você não precisa alterar tudo na sua vida. Aqui dentro já mudou. Agora você não deseja pecar. Há um fogo dentro de você que não vai embora. O Espírito Santo habita em você. Mas para servir a Deus agora, não quer dizer que se você está trabalhando nesse lugar aqui, nessa empresa aqui, se você é casado ou solteiro, agora você tem que mudar tudo. Ele não está falando isso, ele enfatiza em vários lugares, especificamente o caso de ser servo ou escravo, para usar a palavra mais pesada. Não quer dizer que automaticamente, eu preciso me libertar disso, não quero ser mais escravo, servo, nada disso. Ele fala, calma. Não é para você fazer isso. Então ele fala aqui, versículo 20: cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Então, nós sabemos que há certas vantagens. Por exemplo, se você é um servo, você precisa cuidar das coisas do seu mestre. Mas se você não é, você está livre para fazer outras coisas, para servir a Deus com mais liberdade. Ao mesmo tempo, se você é servo, não vai refletir bem em Cristo, se você, na hora que você receber Jesus, abandona a pessoa que está mandando em você, porque vai mostrar para ele que você é uma pessoa rebelde e que Cristo coloca rebeldia dentro de você. E dentro desse contexto ele está dizendo, quando você recebe Jesus, você não deve querer parar de ser solteiro e não deve querer parar de ser casado. Ser solteiro não é inimigo do ministério. Ser casado não é inimigo do ministério. Há vantagens em ser solteiro? Sim. Há vantagens em ser casado? Sim. Nós estamos vendo essas coisas, porque esse capítulo tem 3 partes. Mas, principalmente, nós devemos ter contentamento dentro de nós, aceitando o nosso estado. Eu sou casado, vou continuar assim. Mas meu cônjuge é descrente. Não importa, ele já estabeleceu. Você não deve buscar divórcio. Você pode até ter cônjuge descrente, mas você não deve buscar divórcio. Se o descrente quiser apartar e sair do casamento, tudo bem, é uma coisa. Mas você, o crente, não deve buscar essa separação. O crente nunca deve buscar isso. Por outro lado, o crente que é solteiro,
deve também ter esse coração calmo e não fica pensando, mas eu preciso me casar, eu quero casar, tem que casar. Não, deve ter uma tranquilidade no coração e dizer, não, eu sou servo de Cristo. Servo de Cristo. E na hora que Ele trouxer alguém para mim, eu aceito isso, mas não preciso. Ele até enfatiza que existe liberdade em ser solteiro para servir a Deus. Mais liberdade ainda. Vamos ver isso. Vamos para a terceira parte do livro. Eu vou precisar de água. Elias, por favor. Eu não sei, mas eu não estou nem conseguindo falar direito aqui, tá? A terceira parte de 1 Coríntios 7, a vantagem de ser solteiro. A vantagem de ser solteiro. Existe uma vantagem. Quem acha que... deixa eu só fazer uma pergunta. Quem acha que é melhor ser... Não, como que eu vou fazer isso? Biblicamente, o que a Bíblia fala? Se você acha que a Bíblia fala que é melhor ser casado, levanta a mão. Biblicamente, alguém acha isso? Biblicamente, a Bíblia fala que é melhor ser solteiro, levanta a mão. Alguém tem umas opiniões? É melhor ser solteiro, biblicamente. Interessante. Então, a gente já viu a vantagem de ser casado na primeira parte do capítulo. Agora, na última parte do capítulo, nós vamos ver as vantagens de ser solteiro e vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Ok, então, a primeira pergunta agora nessa terceira parte do capítulo é o seguinte: o casamento dá trabalho, sim ou não? Casamento dá trabalho? Quem acha que dá trabalho? Dá trabalho, com certeza. Muito difícil às vezes. Você pode ter até duas pessoas dedicadas a Cristo, mas por causa de umas diferenças em até fazer as coisas, dá um conflito, e se não tomar cuidado, esse conflito pode gerar inimizade dentro do próprio casamento, que é a coisa mais feia. As diferenças sempre conseguem causar conflito, mas o conflito não deve causar inimizade, mas é a nossa carnalidade, até dentro dos salvos que estão querendo servir a Deus, que pode criar algo dentro dos dois que é inimizade, rancor, amargura, etc. E precisamos tomar cuidado. Então, sim, existe trabalho, porque você tem que lutar contra isso. Então, vamos ver algo aqui, versículo 25 até versículo 28. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Ele era solteiro. Alguns acreditam que ele provavelmente era casado porque ele era fariseu. E o que aconteceu com a esposa dele, ninguém sabe. Ele nunca fala que em algum momento ele se casou, mas porque sendo fariseu, né? Que ele era casado e agora não. Mas ele diz aqui: Deus me deu misericórdia, eu estou sendo fiel, eu não estou cometendo a fornicação, etc. Ok? Então, ele continua: tenho, pois, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. E você pode até marcar essas três palavras aqui em versículo 27. Não busques mulher. Ou para as mulheres, não busques homem. Mas, espera aí, o que ele está falando é o que eu já falei nas aulas anteriores.
No livro de Provérbios aprendemos que o homem deve buscar não uma mulher, mas buscar a sabedoria de Deus. E a mulher não deve buscar o homem, mas deve buscar ser a sabedoria de Deus. E Deus junta essa mulher sábia com esse homem sábio no momento certo, e eles compreendem: esse homem serve para ser meu marido, essa mulher serve para ser minha esposa, eu vejo Deus nisso, e daí você pode ir atrás disso. Mas aqui ele especificamente diz: não busques mulher, por quê? Porque você tem mais liberdade como solteiro. Mas pode ser que dentro de você não tenha a fidelidade ou o dom de ser solteiro. Não que você está fazendo algo errado, mas é muito difícil para você não tem o que os outros têm, essa habilidade. E chegou alguém, eu quero, e Deus diz: não é pecado. Ele continua, versículo 28, mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Interessante, porque ele diz aqui: se te casares, não pecas, e depois, se a virgem se casar, não peca. E você volta para o versículo 27, ele diz aqui: estás livre de mulher. A segunda parte de versículo 27, não busques mulher, mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Então, ele está enfatizando algo interessante aqui. Existe a possibilidade de um homem estar livre da mulher. O que eu vejo são umas opções. Uma coisa é ser virgem, mas ele já fala sobre virgem de uma forma separada aqui. Então, outro caso seria, ele é viúvo e ela faleceu. O outro e único caso, agora no momento que eu estou tentando esclarecer isso, seria esse caso que a gente já viu. Vamos dizer que você se casa com mulher e você recebe Jesus. E ela não recebe Jesus. Ela rejeita Jesus. E além de rejeitar Jesus, ela rejeita você por receber Jesus e abandona você e vai atrás de outro homem. Acontece divórcio, ela acaba adulterando o casamento, não existe mais o casamento, nem tem como ir atrás dela porque ela está em outro relacionamento. Agora você está livre dela, não tem como, é impossível voltar para ela. Inclusive, veja algo comigo no livro de Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, Deuteronômio 24. E aqui fala sobre casamento e divórcio segundo a lei para a nação de Israel. E um versículo importante aqui. Diz aqui em Deuteronômio 24:4. Então, seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. No caso do Velho Testamento, a lei de Israel, Deus abriu um lugarzinho dizendo: bom, se você divorciar-se da sua esposa, então você vai ter que preparar esse documento e fazer tudo certinho para ter esse divórcio. Jesus explica no Novo Testamento: não é vontade de Deus você se divorciar. Mas se isso acontecer pela dureza do seu coração, então você tem que fazer tudo certinho, fornecendo esse documento, etc. Mas, segundo a lei aqui, versículo 4 de Deuteronômio 24, se isto acontecer, um dia você não pode voltar a se casar com ela de novo. Não pode. Já terminou, não pode voltar. Pegando essa ideia aqui em Deuteronômio 24:4,
eu não vejo Deus falando, você pode se divorciar com ela, e mais para frente pode casar com ela de novo, e pode divorciar de novo, e casar de novo com ela. Essa bagunça não existe, pelo menos na vontade de Deus. Falando essas coisas, a conclusão que eu tenho, eu estou falando da minha interpretação, porque eu sei que há muita discussão sobre isso, e eu não quero ignorar o fato que há outras ideias, etc. Mas na minha leitura da Bíblia, usando essas passagens que eu estou mostrando aos irmãos hoje à noite, se você perder sua esposa porque ela rejeita você, ela se divorcia de você, ela vai atrás de outra pessoa, se casa com outra pessoa, não existe mais chance, já adulterou o casamento, você está livre dela e você pode, se Deus fornecer a pessoa, pode se casar de novo. É um recasamento. É um recasamento. Você não é viúvo, até um certo ponto você é, porque você perdeu ela. Ela está viva ainda, mas perdeu ela, não pode ter ela de novo. Já era, né? E nesse caso, ele diz aqui, estás livre de mulher, não busques mulher, mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. E ele continua aqui, todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Marca, por favor, essa palavra em versículo 28, porque eu acho essencial entender isso. Ele não somente fala trabalho, como eu falei, o casamento dá trabalho. Ele fala que dá tribulações. Que palavra forte. Nós falamos sobre os 7 anos no fim dos tempos e chamamos esse tempo o quê? A tribulação, né? E Deus diz que o casamento tem tribulações no plural. No plural. Então, quando você pensa sobre o casamento, ele diz, não há pecado nenhum em se casar, mas vai dar tribulações. O que acontece? Se você tiver um problema no casamento, esse problema vai dar tribulação. Se essa tribulação acontecer, o que você precisa fazer? Tentar resolver. Se você não resolver o problema no casamento, vai piorar. Pelo menos você deve tentar resolver. E muitas vezes, eu sei o que acontece, o homem quer resolver, muitas vezes, e a mulher não quer resolver. Mas é porque o homem tenta resolver o que ele acha o problema, e ela não concorda com ele. Ela acha que o problema é outra coisa. Então fica meio complicado. E a tribulação aumenta. Né? Muitas vezes, por exemplo, ela não quer conversar com ele por causa de algo, e ele tenta descobrir o porquê, mas se ele até resolver esse problema, o problema que ela tem com ele é que ele não compreende o fardo no coração dela e causa mais tribulação ainda. E daí o casamento não vai para frente, e não é fácil servir a Deus, porque você tem essa âncora nas suas almas, não deixando você ir para frente, por causa do problema no casamento. O problema não é o casamento. Ele não diz que o casamento é pecado, mas ele está dizendo, quem casa terá o quê? Tribulações. E você tem que lidar com isso. Então ele nota que há mais liberdade em ser solteiro, mas não é pecado ser casado. Então, ele continua aqui, explicando, tem mais, versículos 29 a 31, ele explica aqui, o tempo se abrevia. Versículo 29, isto porém vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Nessa época de Paulo, os crentes estavam passando por grande tribulação mesmo. Eu estou falando, irmãos, de perseguição.
os judeus especificamente atacavam os crentes. Os crentes estavam se escondendo. Nós sabemos até nos primeiros 300 anos da igreja, muitos crentes se escondiam embaixo da terra, tipo nos aquadutos, embaixo, porque os soldados romanos achavam que habitavam demônios ou espíritos lá embaixo. Então eles não querem ir lá. Mas os crentes, tendo Jesus, não tinham essa preocupação e ficavam lá. E você até hoje pode achar coisas que os crentes colocavam lá embaixo. Então, vendo essas perseguições, etc., Paulo disse, olha, eu não vejo muita vantagem agora em se casar. Eu vejo só perseguição. Paulo não entendia que nós íamos passar tanto tempo aqui na terra. Passamos já 2000 anos aqui. E não sabia que no ano 313, o rei romano Constantino ia legalizar o cristianismo. Ele não sabia. Então hoje, por exemplo, a situação aqui, eu ainda digo com ele que o tempo está curto, a vida é passageira, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas quando nós temos liberdade religiosa, há bem mais liberdade, e por causa da liberdade, muitas vezes, a fornicação fica mais fácil, mais perto, e o casamento tem mais vantagens nesse sentido, especialmente como, por exemplo, aqui no Brasil, é um país com liberdade religiosa, e você pode fazer de qualquer coisa, aqui é literalmente qualquer coisa. Então é realmente bom pensar sobre a questão de casar, mas ele coloca dentro desse contexto essa ideia. Também ele fala que o casamento aumenta as tarefas da vida. Veja comigo o versículo 32. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. A esposa, ela tem que pensar, meu marido está com fome, eu preciso passar a roupa do meu marido, eu preciso limpar o quarto, eu preciso limpar o banheiro, eu preciso fazer isso, preciso tomar conta das crianças, isso, e o trabalho da esposa não para. Mas a solteira, ela pode acordar às 5:30, ela pode ir para a varanda ou outro lugar com a Bíblia aberta, ler a Bíblia por 1 hora, se ela quiser. Ela pode escrever um livro, ela pode fazer viagens missionárias, ela não tem que conversar com o marido. Não, a única preocupação dela é a vontade de Deus. Ela pode ir ajudar no lar do idoso todo dia, ela pode limpar a igreja, ela tem toda a liberdade. Mas a esposa, especialmente a esposa que é a mãe, não, ela tem tarefas após tarefas em casa. Não que ela deve dizer, eu tenho desculpa, não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, não preciso ir para a igreja, não tenho tempo. Não. Mas com certeza ela vai ter que tomar conta de outras coisas que a solteira nem pensa nessas coisas, nem pensa. Então existe uma diferença. E a mesma coisa com o homem também. O homem solteiro, ele não precisa pensar sobre, por exemplo, as preocupações da esposa dele, né? Como eu falei, eu tenho um sistema de 5 estrelas com a minha esposa.
E eu pergunto, você está querendo fazer algo, mas é muito importante para você? Vale quantas estrelas? Porque eu quero saber. Se vale uma só, então para mim eu não vou nem pensar duas vezes. Mas se é 5, eu preciso parar tudo para tentar conseguir isso, porque eu não quero... A gente tem uma expressão no inglês, que é happy wife, happy life, né? Que é esposa feliz, vida feliz, né? Porque eu não quero ter problema, né? Então eu preciso entender a situação. E naquele momento, eu não estou pensando em cantar no coral da igreja, ou pregar uma mensagem, ou fazer o meu evangelismo, blá blá blá. Não, eu estou pensando em uma pessoa, minha esposa. Mas ele já falou, não é pecado ser casado. Na verdade, tem as vantagens, mas precisamos entender essas coisas. Os próximos 3 versículos da passagem, 36 a 38, tem 2 interpretações. Deixe-me primeiro ler os versículos para vocês. 36. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal que quiser, não peca, casam-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Ok, tem 2 interpretações e nós temos essa aqui na apostila. Número 1, o pai de uma virgem. Nesse caso, o pai pode decidir se a filha dele poderá se casar, dependendo das necessidades, provavelmente da cultura. Nesse caso, o pai tem autoridade e ele pode decidir ela vai casar ou não. O outro lado é o namorado de uma virgem. Ele não é noivo ainda, mas ele decide se firmar contra a fornicação e opta por não se casar. Terminando o relacionamento, ele não tem obrigações porque não entrou em noivado, somente namoro. Então ele está com essa moça, gosta dessa moça, mas ele decide, não, eu não vou me casar. E não tenho obrigação ainda porque não existe noivado e com certeza ele não é casado. Então ele termina o relacionamento. Por causa disso, irmãos, nós devemos, se essa segunda interpretação é a correta, e mesmo se não, ainda existe um princípio importante aqui. O namoro existe não para estabelecer um relacionamento físico. Na verdade, isso é muito perigoso. Existe para conhecer a outra pessoa, para entender a outra pessoa, para discutir algumas coisas e entender se vai dar certo ou não, para que, quando precisar separar, se acontecer, não haja nenhum vínculo que é forte assim, fisicamente falando, e você simplesmente fala, não vai dar certo. E você larga o relacionamento, não maltratando o outro, e você continua, ou um dia se casando com outra pessoa, ou continuando solteiro. Mas quando a pessoa acaba entrando em fornicação e tudo isso, fica horrível a situação. Horrível. E precisamos compreender isso. Infelizmente, muita pessoa assiste filme e segue o filme. E o filme é incrível. Quantos filmes um cara encontra uma moça e do nada, eles beijam. Tipo, vamos beijar. Assim, tipo, você nem conhece a pessoa. E o relacionamento começa com um beijo? Mas como? Como? E eu posso falar algumas coisas agora, mas não vou falar, tá? Vamos para a segunda pergunta. Até quando a esposa é ligada ao marido dela? A 1 Coríntios 7, versículo 39 diz: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Então, ela não pode sair
disso. Ele está vivo, não pode. Claro, como eu falei, se ele morre, ela está livre. Se ele é marido de outra mulher, então, obviamente, ele não é o marido dela. E não é. Pela lei, ele não é. Pela lei, ele é marido de outra mulher. Nesse caso, a situação muda para ela. Mas durante a vida dele, se ele é o marido dela, ela não está livre. Ela é obrigada a estar com ele. Agora então, isso nos leva a algo. A mulher, e tem pessoas que me perguntam, pastor, então como é que fica isso? A Bíblia fala muito sobre a mulher virgem que quer casar e o que ela deve fazer. Ela deve ir para os pais dela, conversar com os pais dela, com os pais do marido, etc., tudo isso. O rapaz deve iniciar essa conversa, na verdade, sobre o casamento com os pais dela, com os pais dele, e tudo tem uma ordem, etc. E daí vem o acordo que cria o noivado, eles marcam algumas coisas, e daí vem o casamento, tudo certinho, um virgem se casando com uma virgem, um casamento até a morte. Mas, se acontecer um divórcio e o outro se casa e você fica solteiro ou solteira, o que você faz agora? Você volta para seus pais, você tem que... E vamos dizer que seus pais nem vivem mais. O que acontece com você? Você só fica assim solteiro sua vida toda? E vou falar, não busques mulher, como a Bíblia disse aqui. Porém, se abrir uma oportunidade, existem alguns conselhos. Eu queria simplesmente passar algumas coisas para a pessoa que pensa, eu não tenho mais chance de voltar para meu marido ou para minha esposa, já se casou com outro, eu não tenho essa oportunidade agora. Mas o que eu faço? E pode ver aqui na apostila algumas coisas. Como eu falei, a Bíblia não dá essa lista assim tão clara, olha, faz assim. Então eu estou dando o meu conselho para tentar ajudar. A primeira coisa que você deve fazer é estudar a Bíblia sobre esse assunto. Recasamento. O que é que a Bíblia fala? E você está nessas aulas comigo, então você já fez o estudo, mas pode se aprofundar até mais. Mas estuda a Bíblia. O que a Bíblia fala? Não, por favor, eu estou dando o meu conselho, a minha opinião, mas eu não sou Jesus Cristo. Não deixa as emoções, os sentimentos, a carne, os desejos da carne controlar as suas decisões. Número 2, procure honrar os seus pais mesmo assim. Pode ser que seus pais estão vivos, mas vivos ou não, você pode até pensar, o que é que os meus pais preferem, o que eles querem? Eu me casei com minha esposa e eu estava tentando tomar uma decisão sobre ir para o seminário e estudar até mais a Bíblia. E eu conversei com várias pessoas e eu recebi na verdade eu conversei com 9 homens diferentes e todo homem me deu uma opinião diferente e eu decidi, eu acho que eu vou para o seminário, Deus está tocando o meu coração. Conversei com os meus pais, eu já era casado e meus pais falaram para mim, nós achamos que essa é a melhor escolha para você. E isso me deu uma paz dentro de mim, que eu estava honrando meus pais. Não que eu precisava obedecer como quando eu morava com eles. Não, é uma situação diferente. Mas quando você é casado, você ainda pode e deve honrar os seus pais. Então pode ser que você perdeu seu marido, sua esposa, e você é viúvo ou viúva, ou simplesmente não tem como voltar para o outro, você ainda deve pensar sobre os pensamentos dos seus pais e honrá-los. Nem sempre é possível. Se você tem pais muito ímpios que não querem as coisas de Deus, fica bem mais complicado, mas você pode até considerar isso. Número 3, tenha a humildade de analisar as suas falhas que afetaram o primeiro casamento. E eu acho isso essencial. Eu conheço pessoas
que já se casaram 3, 4, 5 vezes. E eu penso, sabe por que você não consegue manter um casamento? Porque você leva os problemas que você tinha no primeiro casamento para o segundo casamento. E daí você culpa o outro. Mas o problema é dele. Eu já ouvi mulheres falando, nenhum homem presta. E você já se casou quantas vezes? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Peraí, eu acho que o problema não é o homem nesse caso. É você. Não quero ver isso, mas é você. É como aquele homem que ele comeu aquele queijo que fede bastante, é chamado Limburger, algo assim. Mas ele acorda pela manhã, ele está, mas nossa, minha cama está fedendo, o que é isso? Né? Ele sai da cama, meu quarto está fedendo, o que é isso? Tudo esse mau cheiro, de onde veio, né? Ele foi para a sala da casa, nossa, minha casa toda está fedendo, o que é isso, gente? Daí ele abre a porta, ele vai lá fora, lá no quintal, nossa, o mundo inteiro está fedendo, o que é isso? O problema é que ele comeu esse queijo e ficou no bigode dele, estava sentindo o cheiro do queijo no bigode dele, né? E às vezes a gente tem queijo aqui e não percebe. E você, então você fala, olha, meu primeiro casamento não deu certo, não tem como eu me reconciliar com o outro, porque já foi embora, já se casou com outro. Então antes de entrar no outro, tenha sabedoria, pensa o que eu fiz de errado, o que eu posso melhorar, o que eu posso mudar. Mas o outro era descrente, tudo bem, mas em 1 Pedro 3, a Bíblia fala que existe um modo que dá a possibilidade de ganhar até o descrente para Cristo e resgatar o casamento. Então, antes de jogar toda a culpa no outro, você primeiramente deve analisar sua vida, porque pode existir ainda umas falhas em você. Número 4, não deixe o desejo de casar ser maior do que o desejo de servir a Deus. Eu já vi isso, irmãos, nem sei quantas vezes eu vi alguém servindo na igreja, vamos dizer um rapaz, e vem essa moça bonita que só passa pela igreja, sabe? Só passa pela igreja. Ela não tem dedicação, ela não é uma pessoa consagrada, nada disso. E leva ele está fora da igreja, porque ela é coisa para ele, ela é linda. Eu não sei quantas vezes eu já vi, ele estava servindo a Deus e agora ele está morando com ela, nem se casou. Que coisa feia, que coisa do diabo. Mas acontece, infelizmente. E nós pensamos, peraí, não, eu vou honrar a Deus. E se Ele trouxer para mim a pessoa certa, eu não vou largar Ele para ter essa pessoa. Eu vou largar essa pessoa antes de largar Deus, mas eu não vou colocar casamento em primeiro lugar, de jeito nenhum. Número 5, qualquer relacionamento que o afasta de Deus, da igreja ou da obra da igreja, não é de Deus. Né? E uma coisa que eu percebi, eu percebi que muitas vezes um relacionamento errado é aquele que dá amor de tal forma que você só ama aquela pessoa e você ama menos as outras pessoas. Eu não estou falando sobre o amor romântico, mas o amor ágape, o amor bíblico. Mas eu notei que quando alguém ama a Deus biblicamente e encontra a pessoa certa e tem relacionamento certo com essa pessoa, esse amor por essa pessoa aumenta o amor na pessoa por todo mundo. A pessoa não quer se afastar da igreja, mas quer fazer mais a obra de Deus. E com essa pessoa quer servir. Esse é o amor que deve ser criado através do relacionamento. A pessoa fala, não, eu vou servir mais a Deus. Deus trouxe para mim a pessoa certa, agora vamos servir a Deus. E número 7, número 6 aqui. Os conselhos que servem para virgens servem para divorciados. Nós devemos simplesmente falar, olha, vamos pegar os conselhos que servem para os virgens, e colocar no contexto dos divorciados. E também número 7, quando 2 divorciados se casam,
trazem bagagem que 2 virgens não têm. E é verdade. E eu posso entrar em detalhes, mas há uma experiência, sentimento, modo de pensar, etc., que o divorciado tem, que o virgem não tem. Grande diferença, na verdade. E, além disso, pode ser que os problemas foram provocados dentro de você e você leva isso, se você é divorciado, para um novo casamento que pode, se você se casar com alguém que nunca se casou, pode realmente dar uns problemas. E também, se você, por exemplo, não tem filhos e você quer se casar com alguém que tem, isso pode dar muita dificuldade. E você realmente tem que ter a mente de Deus. Isso não é fácil. E realmente há muita coisa. E isso até nos leva para outra questão. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, depois a gente conversa. Mas uma pessoa de uma cultura se casando com pessoa de outra cultura. Uma pessoa de uma classe financeira com pessoa de outra classe financeira. E a Bíblia não fala que é pecado e não é pecado. Mas eu garanto, você precisa de mais sabedoria ainda se você só conhece um estilo de vida e você se casa com alguém que tem um estilo muito diferente. Pode dar tanta confusão e tem que pensar. E agora a última pergunta hoje à noite. A viúva tem toda a liberdade para escolher quem quiser. Versículo 39 continua aqui. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Então ele diz aqui, é melhor ser solteiro ou casado? Versículo 40 diz, é melhor ser solteiro, porém não é errado ser casado. Se você perde sua esposa, perde seu marido, você pode se casar com quem quiser, mas ele inclui algo aqui, ele diz, contanto que seja no Senhor. Marque essas palavras, por favor, irmãos, marque essas palavras, contanto que seja no Senhor. Tão importante. Mas, irmãos, eu acho incrível o número de pessoas que são da igreja e vão procurando arrumar alguém do mundo. Mas ele é bonito, ela é bonita, mas tem boa personalidade. Estas coisas não importam. Se essa pessoa não é do Senhor, se essa pessoa não é salva, não serve para você. Mas eu não acho uma pessoa ruim. Tudo bem. Mas não serve para você, porque você tem o Espírito de Deus e essa pessoa não tem. E você vai ter somente conflito na hora de realmente servir a Deus. Na verdade, você não está nem tentando servir a Deus se você prefere se casar com alguém descrente. Não faz sentido nenhum. E nesse caso, podemos até abrir a caixa de novo um pouco mais e considerar outra coisa, que é o seguinte. Uma pessoa de uma igreja, ou tipo de igreja, vamos dizer, deve se casar com alguém de outro tipo de igreja. Por exemplo, alguém de uma igreja tradicional deve se casar com alguém de uma igreja pentecostal. E alguém pode falar sim, outra pessoa pode falar não. Mas tem que pensar. Tem que pensar. Porque se entrar num casamento desse, com certeza, uma ou duas pessoas vão precisar mudar. Porque você não pode continuar. Não pode. E muitas vezes o que acontece? Uma pessoa vai na igreja do outra pessoa, ou as duas pessoas acabam saindo da igreja, né? Ou em alguns casos bem loucos, que eu acho muitíssimo estranho, as duas pessoas que se casam e uma pessoa fica em uma igreja e outra pessoa fica na outra igreja. Eu me pergunto, por que vocês se casaram? Vocês nem andam juntos. Não faz sentido. Se vocês tiverem umas perguntas, vocês podem preparar, mas vamos orar.